Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de morfologia e gramática. Hoje é a Lesson 41, lição 41. Como sempre, nós começamos a nossa aula corrigindo o exercício que ficou na aula anterior, para ser feito, e hoje é o dia da correção. Eu tinha deixado essas palavras bilingual, que é o bilíngue, bifocal, que é o bifocal, o monorail, que é o monotrilho, e o monoplane, que é o monoplano, o avião de apenas uma asa, não é de duas asas, biplano. Bom, aí também dando sequência às nossas aulas de morfologia, ainda falando sobre prefixos que indicam quantidade, indicam número, eu trouxe esses dois prefixos para vocês. O die, que pode vir antes de substantivo e adjetivo, e o try, que também pode vir antes de substantivo e adjetivo. O die equivale ao nosso di, E o try equivale ao nosso tri, 2 e 3, Então, dígrafo é o dígrafo, Duas letras iguais, um SS, um RR, e o try, como em triangle, que é o triângulo, ok? Bom, agora, eu sempre trago para vocês uma frase para ajudar a fixar, Então vamos ver aí o que eu trouxe. They write a digraph inside a triangle. Eles escrevem um dígrafo dentro de um triângulo, Assim, meio doida a ideia, Mas a pessoa tem um triângulo lá, um formato de triângulo, algo em formato de triângulo, e eles escrevem um dígrafo lá dentro, um SS, um RR, por exemplo, ok? Bom, eu trouxe como exercício essas palavras para que vocês busquem: diode, dioxide, trident, trilingual e tripod. Então, procurem o significado dessas palavras. Não acho nem difícil para que vocês possam deduzir, Mas é parte do aprendizado, Vamos dar uma pesquisada aí. Bom, hoje, dando sequência ao que nós começamos a ver na aula passada sobre elementos que ligam uma frase a outra, ou seja, uma conjunção, que liga uma oração a outra, nós vamos começar nesta aula, a destrinchar aquilo que nós vimos inicialmente, nessa última aula que nós tivemos. Então, the linking words, ou seja, palavras que linkam, palavras que juntam, ok? Juntam o quê? Duas orações, No núcleo de uma tem um verbo, na outra tem outro verbo, e a conjunção está ali fazendo o mesmo papel que faz na nossa língua. Então nós temos aqui, primeiro as coordinating conjunctions. São as conjunções coordenativas, ok? Nós vimos aí, falamos, hoje nós vamos falar em detalhe. Conjunções coordenativas têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente elas aparecem no meio das frases, sendo que as mais utilizadas são. Quais são as conjunções coordenativas mais utilizadas? Muitas delas vocês conhecem, eu tenho certeza. Vamos ver aí. Primeiro delas, o and, que é o e, Eu e você, and. O but, que é o mais, porém, contudo, todavia, também famoso, but. O for já começa a dar uma certa dificuldade. Às vezes a pessoa acha que é preposição for, às vezes o for pode ser a conjunção. For como preposição é para, mas o for, quando é conjunção, a tradução é pois e visto que. Então reparem que o for vai além do que o senso comum daqueles que estudaram em inglês faz acreditar, faz interpretar. Então nós temos que começar a ver uma outra função do for, que é de conjunção e não de preposição. O or, que é o ou, tem que falar com esse or do interior, or. O nor, talvez também não seja assim tão comum as pessoas conhecerem o nor quando estão começando a estudar inglês, mas o nor é o name.
Nem eu, nem você, né? A gente tem um nem aí também na nossa língua, né? O sou, que é o então, e essa palavra tem tantas aplicações em inglês, em algumas construções aí idiomáticas, nós vemos elas aí o tempo todo, mas como conjunção é o então, ok? E o yet, que a maioria conhece como ainda ou já, né? Mas que como conjunção é sinônimo ali do but, é mais, contudo, porém, ok? O yet também tem essa função. Esse yet aí vem no meio da frase. Aquele outro yet mais famoso, mais usado, vem normalmente lá no final, né? Ainda não, né? Not yet, nor yet. O yet, que é o ainda, normalmente está lá no final da frase. Enquanto esse aí é o yet de meio de frase, isso como uma tentativa de dar assim uma ideia para saber aonde significa uma coisa, onde se traduz de uma maneira e aonde se traduz de outra, ok? Bom, a nossa aula vai ficar por aqui, senão vai ficar uma aula muito cansativa, muita informação em uma única aula. Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos, aplicar essas conjunções e algumas frases para que vocês possam fixar com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.